Olá, meu nome é Marina Caloustian, do Instituto do Aerodesporto Brasileiro. Esta apresentação está sendo feita porque foram levantadas algumas perguntas em como o aerodesportista pode cancelar ou suspender o seu cadastro e como a entidade credenciada pode fazer a mesma coisa. Então, aqui vamos apresentar as ocorrências com causa e efeito de cada ação no cadastro de aerodesportista, visto pelo acesso do aerodesportista e visto pelo acesso da entidade credenciada. Aqui, basicamente, a mesma explicação. Bom, iniciamos com um resumo já do resultado desta apresentação. Pelo aerodesportista, antes do cadastro vigente, ele não consegue acesso para cancelar ou suspender. Depois do cadastro vigente, o aerodesportista consegue suspender somente se alterar a entidade, o tipo de atestado e anexos. Pela entidade credenciada, também dividimos entre o antes e o depois do cadastro vigente. Antes, a entidade pode mudar para cancelado ou suspenso, mas depois do cadastro vigente, a entidade não consegue mais cancelar ou suspender o cadastro do aerodesportista. Vamos seguir pela visão de acesso pela entidade credenciada. Então, você se cadastrou no portal e escolheu, no caso aqui, o Instituto do Aerodesporto Brasileiro, você irá aparecer para nós com a situação de cadastro pendente. Nós entramos no seu cadastro e checamos aonde tem o lápis se todas as informações foram devidamente preenchidas. Uma muito importante é se você subiu nos anexos um documento seu que pode ser RG ou a CNH e um comprovante de endereço. Checamos as informações de endereço e telefone no sentido de se foram realmente preenchidas, completas, e vamos para o passo seguinte. Na visão da credenciada, neste último passo, nós temos acesso a essas 4 opções da situação de cadastro: pendente, suspenso, cancelado e vigente. No entanto, agora estamos no momento onde estamos apenas checando tudo e vimos que o cadastro seu está pendente. Por quê? Porque falta agora fazer ou a prova ou subir o anexo que comprove que você tem uma habilitação pela ANAC, seja de planador, de balão pelo 61, de asa fixa, de helicóptero ou CPA. Bom, agora vamos pela visão do aerodesportista. O aerodesportista, entrando com seu login e senha, ele vê essa tela e ele entra em editar cadastro debaixo do seu login, preenche todas as informações, sobe os anexos como nós havíamos falado que isso é muito importante, preenche as informações de endereço e telefone, e aí vocês podem ver que ele já chega em concluir. Clicando em concluir, aparece esta confirmação de que, após a edição dos dados do aerodesportista, no caso de alteração de anexos, de associação ou do tipo de estado, o status do aerodesportista será alterado para suspenso. Após a revalidação do cadastro, o status voltará para vigente, mas no caso ele está pendente, porque ainda falta a entidade confirmar. Usuário cadastrado com sucesso, concluir. Bom, isso é apenas uma confirmação de que o sistema funciona muito bem, ou seja, você com a situação de cadastro pendente, se tentar emitir a certidão,
ela não irá ser emitida, porque o cadastro está como pendente. Essa emissão só acontece na hora que a situação de cadastro estiver vigente. Bom, para a credenciada, a situação desse aerodesportista aparece como pendente, nós já checamos e vamos agora avaliar as possibilidades de tornar suspenso, cancelado e vigente. Como nós vimos, o aerodesportista, antes de tornar vigente, ele não tem acesso a essa situação. A entidade credenciada, sim. Então, vamos supor que a gente clique erroneamente ou por algum motivo em suspenso. Clicar em suspenso, tem que depois clicar em atesto em nome da entidade. Aí o cadastro, vamos dizer, for completo com sucesso, concluir. Ele vai aparecer tanto para o aerodesportista quanto para a entidade credenciada que você escolheu como suspenso. Vamos para a opção cancelado, a mesma coisa. Muda-se para cancelado, clica-se em atesto, usuário cadastrado com sucesso, e ele vai aparecer tanto para o aerodesportista quanto para a entidade como cancelado. Bom, agora vamos para a última, que é a que interessa, ou seja, você escolheu uma entidade, entrou com a situação pendente, fez a prova ou apresentou uma habilitação técnica e a entidade que você escolheu irá tornar o seu cadastro como vigente. Ela terá que clicar aqui, atestar e tornar vigente, atestar, seguir usuário cadastrado com sucesso. Pronto, ele aparecerá como vigente. Mas, importante, vamos voltar 2 slides e aqui está bem claro que, uma vez aprovado o cadastro, o mesmo não poderá ser suspenso ou cancelado pela associação. Confirmar a aprovação, a entidade clicando em confirmar a aprovação, concluir, ele estará vigente. Bom, agora, depois de ler aquilo, quis mostrar aqui para vocês de que realmente não conseguimos, depois de tornar vigente o seu cadastro, de transformá-lo em suspenso ou cancelado. Vocês podem ver que a situação fica em cinza claro e o acesso é negado. Vamos dizer que a gente desabilite a aprovação aqui, mas também não conseguimos seguir adiante em concluir, porque ao clicar em concluir vem essa tela. É necessário aprovar. Então, vai ter que clicar em aprovação. O sistema pensa e o cadastro foi concluído com sucesso. E aparece o aerodesportista tanto para ele quanto para nós, como para todo mundo, de que ele está vigente. E nessa situação, quando se torna vigente, o aerodesportista recebe um e-mail da ANAC. Vamos agora do ponto de vista de acesso do aerodesportista no portal dele. O aerodesportista tentando suspender ou cancelar o seu cadastro. Mas antes, vamos tirar uma dúvida de algumas pessoas. Como emitir a certidão? É muito fácil. Você entra com seu login e senha, clica debaixo de aerodesportista, emitir certidão, abre essa tela, ela estando vigente, você clica em emitir certidão e ela vem em PDF e você pode guardar nos seus dispositivos móveis e em formato físico, em papel, você coloca junto com seu equipamento e material de voo.
Bom, agora vamos fazer o seguinte: o aerodesportista, depois de vigente, ele alterando o cadastro, o que pode acontecer? Debaixo do login e senha do aerodesportista, entrar em editar cadastro aerodesportista. Carrega a tela. E aqui já vem uma informação. Vocês podem ver que o aerodesportista está vigente e aqui o aviso já é bem claro. Caso sejam alterados os dados referentes ao atestado de capacidade ou referente à entidade responsável pela validação, este cadastro será suspenso até que a entidade indicada valide o novo cadastro. Bom, vamos então alterar alguma coisa para vocês verem se vai se tornar suspenso. No caso, nós incluímos uma outra modalidade. Ele avisa novamente que só com anexos, associação e tipo de atestado é que poderá ser suspenso pelo lado do aerodesportista. Clicamos em concluir. Vocês podem ver que alterando, incluindo uma modalidade, o cadastro continua vigente. Vamos agora mudar uma coisa do endereço. Mudamos aqui o número. Também continua vigente. Agora vamos alterar a entidade, que é o que ali falou. Entidade, anexos e tipo de atestado é que vai tornar o cadastro suspenso. Então, no caso, saímos de uma entidade e fomos para uma outra. Ele já explica que o cadastro está suspenso. Com a entidade alterada, o cadastro do aerodesportista está suspenso. Então, isso foi feito pelo lado do aerodesportista. Para voltar a ficar vigente, o praticante deve entrar em contato com a entidade que lhe cadastrou ou contactar a entidade nova e lhe passar um comprovante de que fez o exame com a outra entidade para ser validado como prova, se a entidade assim aceitar. Então, basicamente, se você por algum motivo transformou em suspenso porque mudou uma destas três coisas, você tem que ver com a entidade que você escolheu. Então, se mudou o anexo, você fala com a entidade indicada. Se mudou o tipo de atestado, também fale com a entidade. Se mudou de entidade, fale com a nova entidade sobre essa situação. Bom, o que a gente quer passar de uma forma geral é o seguinte: pelo lado do aerodesportista, ele não consegue suspender ou cancelar antes do cadastro estar vigente. Ele não tem acesso à situação de cadastro. Após vigente, alterando uma dessas três coisas que falamos, ou seja, entidade, anexos e tipo de atestado. Pela entidade credenciada que você escolheu, ela tem acesso à situação de cadastro. Quando você a escolhe, ela vem como pendente. A entidade ali dentro pode mudar para cancelado ou suspenso. Em termos práticos, o que isso significa? Ainda tem um peso a ser avaliado dentro da própria entidade, porque o aerodesportista não conseguindo finalizar o processo em uma entidade, ele pode escolher a outra entidade, porque isso foi antes de se tornar vigente. Agora, após se tornar vigente, nenhuma entidade consegue mudar o seu cadastro para suspenso. Somente a ANAC. Queremos aproveitar já nesse momento a explicar algumas coisas de como funciona o cadastro no Instituto do Aerodesporto Brasileiro. Nós temos a nossa forma de processo é: você
se cadastrar na ANAC, escolher o instituto e se cadastrar na ADB. É importante fazer os dois porque pela ADB, pelo cadastro no portal da ADB, é por onde segue todo o processo, que tem ali uma memória de ações que fica fácil de ser auditada pela ANAC. Então, o que às vezes acontece é que o interessado apenas se cadastra na ANAC ou apenas se cadastra na ADB. Quando acontece apenas na ADB, nós enviamos sempre um e-mail com ações corretivas explicando que deve completar o seu cadastro no portal da ANAC. Ou às vezes até tá lá com o cadastro lá, mas não escolheu a entidade Instituto do Aerodesporto Brasileiro. Então aí você tem que entrar em editar cadastro para alterar isso. E é aí nesse momento que, ao você fazer isso, é que também pode acontecer de mudar para suspenso ou cancelado, mas isso é antes de tornar vigente, então é algo que com a prova de conhecimentos e tudo fica corrigido. Outra coisa importante é que quando você apenas se inscreve no portal da ANAC e escolhe a nossa entidade, nós no portal da ANAC não temos acesso ao seu e-mail. Então, para orientá-lo a também completar pelo portal da ADB, precisamos lhe telefonar. No entanto, se por um acaso o seu telefone, que já nos aconteceu ali no portal, errou um número ou não completou direito, nós não temos como avisá-lo. Então, acompanhem bem as informações que temos no site de como proceder. É muito simples, tem todo um tutorial lá. Basicamente é se cadastrar principalmente no portal da ANAC e no portal da ADB. E aí o processo corre tranquilo. E material de estudo como a RIBAC 103, a ICA 100-3, a ICA 100-12 estão disponíveis tanto no site quanto no canal da ADB no YouTube. No YouTube existe uma videoleitura que é interessante para você conhecer a ICA 100-12. Ela é muito interessante, a parte de voo, de regras de voo visual. Bom, nos colocamos aqui à disposição para outras dúvidas que venham a surgir que não foram contempladas nesta apresentação. Muito obrigada e um bom dia.